Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Apenas informar que no último domingo deste mês, no culto das 18h30, estará sob a responsabilidade dos homens da nossa igreja. Né, irmão Josué? É isso? Então, direção, louvor, mensagem, estará sob a responsabilidade dos homens da nossa igreja. Então, marque aí na sua agenda, né, para você não perder. O último domingo do mês, às 18h30. Abram suas Bíblias, por favor, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos, nessas quartas-feiras, oferecer uma série de estudos na carta de Tiago, ou sobre a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quero falar aqui nessa noite sobre alegria nas provações da vida. Alegria nas provações da vida. Alguém pode dizer, mas pastor, isso não é contraditório? Como assim? Alegria nas provações? Nós acabamos de cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias. E muitas vezes nós cantamos e nós não refletimos a respeito daquilo que estamos cantando. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Sejam elas boas ou ruins, eu te louvarei. Agora aqui há uma ordem expressa do apóstolo Tiago, e esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Você encontra uma referência a ele, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 19, em Atos capítulo 15, ele se torna o líder da igreja após a ressurreição de Jesus. Então Pedro dá um passo para trás e permite que Tiago, o meio-irmão de Jesus, então assuma a liderança da igreja. No Novo Testamento nós temos outra carta de outro meio-irmão de Jesus, que é Judas. A carta de Judas é a carta de outro meio-irmão de Jesus. Né? Vocês sabem que Maria, ela foi abençoada pelo Espírito de Deus, concebeu e teve Jesus pelo poder do Espírito Santo. E depois, então, ela teve relações como qualquer homem e mulher casados e tiveram filhos e filhas. Né? Então, esses filhos e filhas são meio-irmãos de Jesus. E Tiago era um desses. E ele se converteu à época da ressurreição de Cristo. E aqui, então, ele traz uma carta muito prática. Ele trata aqui da vida cristã, na sua prática. Ele não está muito preocupado com a teologia, com o aspecto doutrinário, como Paulo está preocupado em Romanos, ou como o autor da carta aos Hebreus está preocupado em apresentar doutrina, mas ele apresenta o aspecto prático da vida cristã. E aqui ele fala a respeito das provações. E ele dá uma ordem muito interessante aqui. Ele diz, meus irmãos, considerem, ou seja, tenham por certo, essa é a ideia. Tiago escreveu as 12 tribos dispersas entre as nações, dá a impressão de ser somente Israel. As 12 tribos de Israel. Mas nessa época, as 12 tribos já não estavam mais naquela disposição de serem reconhecidas e distinguidas entre as nações. Estavam espalhados por todo o mundo. Então, os destinatários aqui são o povo de Deus, inclusive a igreja. Então, Tiago está escrevendo para crentes, para aqueles que entregaram sua vida a Cristo Jesus. Porque somente um crente pode entender isso. Para aquele que não crê, isso é loucura. Como é que você pode ter alegria na provação?
a conta não fecha. Estou passando por provação, como é que eu vou me alegrar? E aqui, Tiago não somente fala a respeito da alegria nas provações, mas ele ordena para que haja alegria nas provações. Obrigado. Nota 10 em Teologia Pastoral. Meu aluno. Obrigado, André. O que é uma provação? Segundo o dicionário, dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grandes, tanto a dificuldade grande, a situação aflitiva grande, sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções, etc., do indivíduo. Então, é uma situação de crise. Então, quando a gente fala de provação, a gente está falando de tribulação, está falando de aflição, está falando de sofrimento, está falando de luta. Mas não é qualquer luta. É tudo aquilo que desafia a nossa fé, que desafia a nossa pessoa. Jesus, em João 16:33, já havia nos alertado que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já havia vencido o mundo. Então, quando você volta aqui para o texto de Tiago, ele diz: meus irmãos, crentes em Cristo, considerem motivo de grande alegria o fato, a realidade de passarem por diversas provações. O Evangelho não promete vida fácil, como você tem ouvido por aí afora. É fato, é realidade que enfrentamos tribulações, que enfrentamos aflições, que enfrentamos provações. Jesus, então, anunciou e Pedro aqui está autenticando. É fato que nós passamos por diversas provações. O que nós devemos fazer quando estamos em meio a uma provação? A um grande sofrimento, a uma situação aflitiva, a uma dificuldade enorme que está me pondo à prova. O que eu devo fazer? Chorar? Murmurar? Eu que sou crente, ok? Quem não é crente está livre para fazer o que quiser. Mas eu que sou crente, segundo a palavra de Deus, o que eu sou ordenado a fazer? Primeiro, eu tenho que fazer a minha parte para dar conta da situação. Mesmo que eu não tenha os recursos, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar, buscar a Deus. Se eu estou enfrentando uma tribulação, se estou enfrentando uma provação, eu tenho que orar, buscar a Deus. Mas existe uma outra disposição de coração que nos é exigida aqui. A alegria. Mas é contraditório isso. Eu estou sofrendo. É uma luta enorme. Pastor, o senhor não tem ideia. A aflição que eu estou passando. Mas Tiago, que inclusive foi morto por causa da sua fé, não é? Conta a história que ele foi também morto. Ele está nos colocando aqui que é de fato verdadeiro, que passamos por provações, mas que nós devemos ter alegria. Devemos lidar com essas provações com alegria, motivo de grande alegria. Mas será que somente ele, Tiago, teve essa disposição perante as tribulações da vida? Nós temos alguém que está ao lado de Tiago nas questões de tribulação e alegria, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, que nós estudamos, né, numa das quartas-feiras, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, ou escreveu: sei
o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Em qualquer circunstância, eu sei o segredo de viver contente. E eu destaco, ele está preso, gente. Ele não está no seu trabalho missionário. Ele está preso, está aguardando a sua condenação. Então, Paulo é, para mim, um exemplo daquilo que Tiago está nos ensinando. Ele fala, considerem, não é? Considerem motivo de grande alegria quando estivermos passando por provações. Onde buscar essa alegria? Muitas vezes nosso coração está machucado por conta da própria tribulação, por conta da própria aflição. Estou sem forças para sorrir. Mas Tiago está dizendo, procurem, considerem, tenham por certo ter alegria diante das provações. Como isso pode acontecer? Para o mundo isso é uma loucura, mas e para nós? Como isso pode ser um fato? Como isso pode ser real? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós os que cremos, pode conceder a nós a alegria que precisamos para lidar com as nossas tribulações. Mas precisamos estar abertos para isso. Precisamos estar dispostos a abrir o nosso coração para, de fato, sentirmos alegria em meio às nossas provações. Se nós atendermos aos reclames ou às murmurações do meu coração diante das tribulações, obviamente, o Espírito não terá abertura para conceder a nós esse privilégio de sentir alegria no meio das tribulações. Porque a minha mente está só preocupada com os problemas. A minha mente está voltada para aquilo que está me fazendo sofrer, aquilo que está me afligindo. Quando, na verdade, eu deveria voltar meu coração ao Senhor e permitir que Ele ministre ao meu coração e eu possa sentir aquilo que Ele está me dizendo para eu sentir. Minha alegria em meio às provações da vida. Como é que o crente, então, deve reagir diante das provações da vida, que são um fato? De fato, nós vamos passar por provações. Como é que ele deve reagir? Se alegrando. Como é que Paulo reagiu lá em Filipenses? Ele se alegrou no Senhor, embora estivesse sofrendo. Loucura para o mundo. Crentes, vocês são doidos, vocês são loucos, vocês são malucos. Provação é para chorar, é para resmungar, é para cobrar de Deus, é reivindicar seus direitos diante de Deus. Não, nós devemos nos alegrar. Talvez em lágrimas, mas procurando alegria no Senhor. Esse é o caminho. E mais uma vez, Tiago está aqui dando uma ordem. Na língua original, que é o grego, aqui está um imperativo. Considerem motivo de alegria o fato de passarem ou de caírem, outra tradução possível, em várias provações. Provações diversas. Aqui na carta de Tiago, você pode ter, por exemplo, no capítulo 5, versículo 14, quando ele fala sobre doença. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A doença é uma provação. A doença é uma provação. É uma das provações. Se você abrir em capítulo 1, versículo 10, que nós não lemos, você lê:
E o rico deve se orgulhar caso passe a viver em condição humilde, ou seja, perdeu toda a riqueza, perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os seus bens, não é? Porque o rico passará como a flor do campo. Dificuldades financeiras são também provações. Ou, se você quiser colocar, por exemplo, capítulo 5, versículo 10, quando a gente lê: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como os profetas do Senhor foram perseguidos. Perseguição também é uma provação. Tiago, então, ele nos oferece aqui algumas das provações. Mas são várias, diversas as provações que enfrentamos na vida. Tudo aquilo que aflige o nosso coração. Tudo aquilo que nos perturba. Tudo aquilo que quer tirar a nossa paz faz parte dessa conta chamada provação. E aqui, no texto que nós estamos considerando, a provação tem o seu lado negativo, porque promove o nosso sofrimento, e tem o seu lado positivo também que nós vamos considerar. Então, mas em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Então, quando estou no meio de uma provação, eu tenho que buscar alegria no Senhor. Mas por quê? Por que eu devo procurar alegria no Senhor? Porque as provações são uma espécie de teste, através do qual Deus opera para aperfeiçoar a nossa fé. Então a alegria está exatamente no fato de que a provação está sendo um meio para que eu possa ter a minha fé aperfeiçoada. Olha que dureza. Deus não podia aperfeiçoar a minha fé de uma outra maneira? Talvez. Mas é fato que quando nós enfrentamos as tribulações da vida, nós mais buscamos a face de Deus. Quando nós estamos bem, dificilmente a pessoa vai buscar a face de Deus. Está tudo bem. Mas quando nós estamos mal, parece que há em nós uma sede de Deus. A provação tem essa propriedade de fazer com que nós o procuremos, que nós o busquemos, que nós clamemos, supliquemos pela sua intervenção. Então, é motivo de alegria, porque essa provação que você está passando está aperfeiçoando a sua fé. É para aperfeiçoar a sua fé. Porque o fim último da nossa vida não está nesta vida. O fim último da nossa vida está no fato de estarmos com Ele no final de todas as coisas. E é preciso, então, exercer fé aqui nesta terra para que sejamos considerados dignos para estar com Ele lá. Romanos capítulo 8. Vocês conhecem também de cor e salteado esse texto, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins. Ele está agindo. E é por isso que o crente em Cristo Jesus deve encontrar nisso motivo para se alegrar. Deus está agindo por trás dessa provação para o meu bem. Não é apenas para aperfeiçoar a minha fé, mas é para o meu bem. De alguma maneira, estou sendo moldado, estou sendo formado, estou sendo lapidado para ser conforme a imagem do seu Filho amado, Cristo Jesus. Por isso, a alegria. Senhor, estou passando por uma provação, por um perrengue. Alegre-se, porque a sua fé está sendo trabalhada agora.
Alegre-se nesse momento, porque você está tendo seu valor pessoal, não só testado, mas aumentado em termos de valor. O teste, a prova, ele não somente coloca em xeque o valor da minha pessoa, como também tem também o poder de aumentar o valor da minha pessoa. O que fazer então? Então, olhar conforme Tiago nos diz, escreveu aqui. Tenha certo motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Várias provações. Qual então é o propósito das provações? Segundo o texto que nós lemos aqui. Bom, primeiro, já falei, é para aperfeiçoar a nossa fé. Mas tem mais alguma coisa que Tiago está nos ensinando a respeito das provações nesse texto, nesse pequeno texto que nós pensamos da sua carta. Qual é o objetivo? Ah, pastor, é para aperfeiçoar a nossa fé. Beleza, é isso mesmo. Mas tem outro motivo. Ele coloca aqui: pois vocês sabem, versículo 3, que a prova da sua fé produz perseverança. Então, um dos objetivos das provações da vida é desenvolver perseverança. Já falamos sobre a perseverança, que é constância, persistência na nossa fé em Deus. Quer dizer, te louvarei, não importam as circunstâncias. Ou seja, manterei a minha fé no Senhor constantemente, embora eu esteja em meio a uma provação terrível. Então, a provação, ou as provações, têm como objetivo desenvolver em nós essa virtude, que é a virtude que é esperada de todo cristão, que não desiste da sua fé, que por conta de uma situação crítica, por conta de um problema, de uma dificuldade, ele não vai desistir do seu Senhor, ele não vai desistir do seu Deus, ele não vai desistir da sua fé, porque se manterá fiel ao seu Deus, em que pese a adversidade que está sobre ou contra ele. Então, o propósito, então, das provações é desenvolver a perseverança nesse processo de teste que nós fomos submetidos. Voltemos para a carta de Paulo aos Romanos. Ele também vai falar sobre isso. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, está assim. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar-se nas tribulações. Olha só outra loucura para o mundo. Eu me gloriando nas tribulações, né? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, a tribulação, a provação, a aflição, quando enfrentada segundo a vontade de Deus, vai produzir no crente perseverança. O crente vai ser alguém que se mantém firme, apesar das circunstâncias. Não é fácil isso, irmãos. Mas eles passaram por isso. E estão nos ensinando isso. Se não vejamos, outro grande apóstolo, Pedro. Então, 1 Pedro, vamos lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A provação produz tristeza, obviamente.
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então veja, produz tristeza, mas é um processo como o processo de purificação do ouro e da prata. O ouro e a prata, para serem purificados, têm que passar pela fornalha, fogo. Assim que as impurezas saem por causa do calor, o ourives então retira o metal e forja a joia. Mas é preciso passar pelo fogo. Nós também, para chegarmos exatamente àquilo que o Senhor quer de nós, devemos passar pelas fornalhas da tribulação, para sermos purificados. Isso machuca, isso dói. Mas é algo para a glória de Deus. É por isso que nós devemos nos alegrar. Encontrar, aqui agora um comentário meu, encontrar forças para nós nos alegrarmos. E essas forças nós encontraremos na pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o Deus de todas as consolações. Perseverança, portanto, diante das dificuldades, manter-se constante, insistente, persistente, diante de todas as dificuldades da vida. Tem gente que desiste muito fácil, não é verdade? Que abandona muito fácil. Eu lembro de muitos casos que eu atendi durante meus 30 anos de ministério pastoral, de pessoas que vieram com todo o seu coração para o Evangelho, mas na primeira dificuldade que enfrentaram, na primeira crise séria que enfrentaram, desistiram do caminho. Julgaram que era melhor viver sem o Evangelho. Julgaram que era melhor voltar para trás, olhar para trás, porque não tiveram forças para isso. Nós, crentes de certo tempo de caminhada, nós sabemos que a vida com Cristo não é um mar de rosas. Nós já sabemos disso. A vida com Cristo é uma vida de lutas, porque vivemos ainda neste mundo que jaz no maligno. Este mundo nada tem a ver comigo e eu nada tenho a ver com esse mundo. Por isso que estamos em constante tensão e constante conflito. Por isso sofremos. Veja lá o que acontece quando você se declara em uma roda social, em um círculo social, que você é crente. Hoje. Veja como mudam as reações a respeito da sua pessoa. Porque quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, no momento em que nós nos convertemos a Cristo Jesus, já somos inimigos imediatos do mundo, da carne e do diabo. Não tem outra alternativa. Já somos inimigos. E se somos inimigos, passamos a ser perseguidos. Passamos a ser enquadrados e cobrados e zombados e desprezados. Daí vem também as tribulações, as provações e as aflições. Então, em meio a tudo isso, eu posso considerar que, apesar desse quadro tão entristecedor, eu posso me alegrar, porque, embora seja vítima das tribulações da vida, eu estou sendo trabalhado, estou sendo moldado, estou sendo forjado conforme a vontade de Deus. Eu não sei se você já conseguiu, então, entender por que Tiago fala, olha, tenha por certo ter motivo de alegria, de grande alegria. Não é uma alegria qualquer, grande alegria de se exultar. Eu estou passando por um perrengue. Consegue imaginar uma cena dessa?
Gente, estou alegre porque estou num perrengue enorme. Coisa de doido. Mas é isso. Porque o que está por trás disso? Deus está me moldando. Deus está me formando. Deus está atentando para a minha vida, eu sou tão importante para Deus que Ele está me moldando através das provações. Por isso, alegria. Então, lamento dizer a você que as provações têm o seu lado positivo. Está aperfeiçoando a minha fé, está moldando a minha pessoa, está formando a imagem de Cristo na minha vida, para que eu possa, gosto sempre desse texto, que é um texto desafiador para mim, não sei para você, para que eu possa, ao final, declarar, como Paulo declarou em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você quer alguém que enfrentou mais perrengues que Paulo no Novo Testamento? Ele enfrentou uma série de dificuldades. Muitas dificuldades Paulo enfrentou no seu ministério. Isso está revelado na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele está se defendendo dos seus adversários que o perseguiam. Está aí uma aprovação, né? E aí no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 23, ele diz: são eles servos de Cristo, ou seja, os seus acusadores? Estou fora de mim para falar desta forma. Ou seja, ele teve que sair da sua humildade para dizer algo a respeito de si, que ele não estava gostando. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Ele, servo de Deus, ele, um apóstolo de Cristo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. Ele quase morreu quando foi apedrejado, né? 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Que ele faz uma lista das suas provações. Foi por isso que ele pôde dizer aos coríntios que eles deviam ser seus imitadores, como ele era de Cristo. Porque ele sabia o que era isso. Como foi benéfico para ele passar por essas provações, porque isso formou o seu caráter, isso o moldou, isso o tornou alguém conforme a vontade de Deus. Vida cristã não é uma vida fácil, como está sendo propagado aí. Vida cristã é se sujeitar à vontade de Deus, seja essa vontade qual for. E estar disposto a atender essa vontade com alegria. Então, o propósito das provações é a perseverança. Então, fazer com que nós possamos desenvolver em nós essa virtude de não desistir da nossa fé em Deus, em que pese o tamanho da minha adversidade. Então, o que eu devo fazer? Eu, como crente, o que eu devo fazer? Eu devo me alegrar. Eu devo me alegrar
porque Deus está aperfeiçoando a minha fé. Eu devo me alegrar. Mas é uma provação? Não, eu devo me alegrar. Porque tem um objetivo, de desenvolver em mim a perseverança, de me manter constante, de me manter insistente, de me manter persistente, perseverante na minha fé em Deus em meio às tempestades da vida. Porque eu sei que isso vai redundar em um resultado. E que resultado é esse? Versículo 4 de Tiago. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança deve ter ação completa, ou seja, no sentido de que a tribulação deve ter todo o seu efeito. Eu tenho que passar por toda a tribulação, por toda a aflição, para que eu possa chegar ao resultado que o Senhor quer na minha vida. E qual é o resultado que o Senhor quer para a minha vida? Eu como servo de Deus, você como serva de Deus, qual é o resultado? Que sejamos maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, ou sem falha alguma. Esse é o resultado. Então, é para aperfeiçoar a minha fé, para desenvolver a minha perseverança, ou a perseverança, e é para que o resultado final seja que na outra ponta surja alguém, um servo ou uma serva, maduro ou madura, íntegro ou íntegra, sem falha nenhuma. Porque foi isso que aconteceu com Cristo Jesus. Ele foi moído, não foi? Ele passou por duras penas, não foi? E o que aconteceu na ponta final? Encontramos alguém destruído pela tribulação? Alguém destruído pela aflição? Não, o encontramos ressurreto na sua glória, para a glória de Deus Pai. É isso que Ele espera em nós. Que também, no nosso processo de teste, na nossa fornalha, possamos sair na outra ponta, não gente destruída, mas gente purificada. Não falhando em nada. A aprovação, portanto, tem que ter a obra completa. Versículo de número 12, da carta de Tiago, capítulo 1. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a recompensa, a coroa da vida. Então, alguns dentre nós possam pensar, mas meu Deus, então essa recompensa não será nessa vida? Eu vou passar por todo esse perrengue, eu tenho que me alegrar, passar por todo esse perrengue, e a recompensa final, né, será na outra vida, porque a coroa da vida está apontada lá em Apocalipse. Queridos, só seremos dignos do nosso Senhor de viver ao lado dele por toda a eternidade se passarmos por esse processo. Não é fácil. Não tem, como eu posso dizer, facilidades. Né? No Brasil, nós somos regidos por 3 leis antiéticas. Não é? Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Primeiro, nós temos a lei da vantagem. Né? O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Então, se for para ir para o céu, ele vai buscar alguma vantagem, né, para estar no céu. Mais fácil. Mas não tem vantagem para ir para o céu. A outra lei, a lei do jeitinho. Né? Do jeitinho brasileiro. Deus, dá um jeitinho. Né? Eu fui honesto, né? Paguei meus impostos, né? Tive a minha vida, comprei minha casa, né? Casei meus filhos. Né? Nunca te procurei, é verdade, mas eu estava fazendo minha parte.
estava fazendo a minha parte. Não, deixa eu dar um jeitinho. Nunca roubei, nunca matei. Fui um cidadão exemplar. Dá um jeitinho. No céu não tem jeitinho. Ou se crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e vai para o céu, ou não se crê e não vai para o céu. A outra lei antiética que eu posso dizer é a lei da pizza. Tudo termina em pizza, não tem punição. Né? A impunidade é uma marca no nosso país, não é verdade? Então, tem gente que acha que no final de tudo não vai ter inferno. Porque Deus é tão bonzinho que não vai ter inferno. Nem Satanás vai para o inferno. Porque Deus é amor. Então, acho que, não, no final vai estar tudo bem. Sem problema nenhum. No céu não tem pizza, gente. Talvez tenha peixe, vinho, né? Mas pizza não tem. Temos que passar por esse processo. Lembrando, o fato de passarem por diversas provações, nós vamos passar por provações. Nós estamos passando por provações. Nós iremos passar por provações. Não há como fugir desse processo se somos crentes em Cristo Jesus. Agora, Ele nos livra. Obviamente, nada vem contra nós acima das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens. Ou seja, o que vem contra nós é comum a qualquer ser humano. Você não está enfrentando nada fora de série. É comum a todo ser humano. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ou provados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, não vem nenhuma provação, meus irmãos, nenhuma provação que seja acima das nossas forças. Passa primeiro pelas mãos de Deus. Então, aquilo que veio sobre você, se você está enfrentando uma provação hoje, não sei, você pode ter certeza que passou primeiro pelas mãos de Deus. E isso prova o tamanho da sua força também. Passou primeiro pelas mãos de Deus, Ele não permite que venha nada além das nossas forças, então aquilo que você está enfrentando, você pode enfrentar. E além do mais, escreveu Paulo, que há um escape. Deus fornece um escape para que nós possamos suportar. Então, as provações, elas têm essa propriedade de aperfeiçoar a nossa fé, de desenvolver a nossa perseverança, de nos tornar homens e mulheres maduros e íntegros na nossa fé em Cristo Jesus, mas também são tratadas por Deus de uma maneira tal que não venham para nos destruir. Porque Ele está no controle de tudo. Isso deve ser motivo para nós nos alegrarmos. Eu sei que não é fácil, né? Nós colocarmos esse argumento aqui. Alegria nas provações da vida. Não consigo enxergar alegria nas provações da vida. Se você não crê em Cristo, não há como enxergar alegria mesmo. Mas se você crer em Cristo Jesus, você pode ter certeza de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Cristo.